Muito bem, a mensagem de hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Há uma dúvida muito grande sobre bebida, sobre vinho, sobre champanhe. Será que nós podemos beber vinho? Será que nós podemos tomar champanhe? O que a Bíblia fala sobre isso? Esse assunto é muito interessante. Você dá um cliquezinho aí, um alô para o teu amiguinho e pede para ele assistir esse vídeo que é interessantíssimo. No livro de Isaías, capítulo 5, versículo 11, diz assim: Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. A Bíblia está dizendo, ai. Esse ai são consequências terríveis que futuramente a pessoa que faz isso pode sofrer. Ah, pastor, mas o meu pastor disse que beber um vinho não faz mal. A Bíblia está dizendo, ai. O meu pastor disse que beber uma champanhe está tudo bem, mas a Bíblia está dizendo, ai. Então, você quer ouvir o homem ou Deus? Você quer obedecer ao homem ou à palavra de Deus? Se o homem estiver de acordo com a palavra, é justo nós obedecermos. Mas se o homem não está de acordo com a palavra, obedecer a Deus é justo diante dos céus e da terra. Porque quando o homem está diante de Deus, obedecer é importante, porque a Bíblia diz, obedecer aos vossos pastores, porque eles hão de prestar conta das vossas almas. Mas, nessa questão aqui, ela é interessante, porque aqui no livro de Isaías, o profeta Isaías, que é o profeta messiano, conhecido como o profeta que mais profetizou a vinda de Jesus, ele relata aqui que ai dos que seguem o dia inteiro em bebedice. Capítulo 5, versículo 11, no versículo 12, no versículo 22, melhor dizendo, capítulo 5, 22, ele também diz, ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Essa passagem bíblica está no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 11 e 22. Porque é uma questão muito grande, porque uns pastores dizem que podem, outros dizem que não podem. Então, o importante é o que está dizendo a palavra. Se a palavra está dizendo a palavra de Deus está dizendo não, então não. Para que você tenha uma vida saudável, uma vida com saúde, uma vida na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Porque nós, sem o Espírito Santo, nós somos sepulcros caiados. Sem o Espírito de Deus, nós não somos nada. Jesus mesmo diz lá em João, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus não podemos fazer nada. E para que nós possamos verdadeiramente ter Jesus, é preciso obedecer à palavra. Amém? Então esse assunto é muito polêmico porque alguns fizeram com que esse assunto seja polêmico, mas a Bíblia é muito categórica, ela é muito clara quando ela diz, ai dos que se levantam pela manhã e seguem sua bebedice, ai dos que são poderosos para beber bebida forte. Teve uma mãe que deu um conselho ao seu filho e ela disse o seguinte, vamos ver? Lá em Provérbios, abra sua Bíblia em Provérbios, vamos acompanhar que é muito interessante isso. O conselho que a mãe do rei Lemuel deu a ele. Ela diz assim, Provérbios 31, 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo dos aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam
e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca e julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Esse foi o conselho que a mãe de um rei deu para ele. Está em Provérbio 31, versículos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E este conselho Deus nos dá nesse dia, porque talvez você esteja agora seguindo um segmento religioso e não está obedecendo a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra, as coisas começam a clarear na sua vida. Então, Deus fala contigo nesse dia. Essas mensagens que nós estamos trazendo toda semana é para a nossa edificação. Por quê? Porque Jesus está voltando. E se você não fizer conforme a palavra dele, não há salvação. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Você está entendendo? Então talvez você esteja agora seguindo uma doutrina, mas não está obedecendo a palavra. E Deus te convida neste dia a obedecer a palavra dele. Porque talvez um pastor falou para você, um líder religioso falou para você que beber de vez em quando um copinho na hora do almoço não faz mal. Mas diante da palavra de Deus, é pecado, faz mal. Porque há daqueles que bebem bebida forte. Ah, mas você pode até dizer, mas Noé bebeu e se embriagou. Quando Noé plantou ali a sua vinha e ele preparou aquele vinho, o vinho não continha álcool, mas as bebidas de hoje contêm álcool, as bebidas alcoólicas de hoje contêm álcool. E álcool embriaga, faz você perder o psique, o psicológico, e você fica sem direção. Por isso que a mãe do rei Lemuel, ela deu esse conselho a ele, para que ele não bebesse bebida forte, porque a bebida forte é para aqueles que perecem. Você não perece, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, amém? Então, guarda essa mensagem, passa ela para outros amigos, fala que a Bíblia está ensinando assim. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, se você examina a palavra de Deus e guarda, você vai ser um homem cheio do Espírito Santo, vai ser um homem de muitas bênçãos. Quando você colocar as mãos nos enfermos, Deus vai curar. Quando você colocar as mãos no endemoniado, Jesus vai te usar para expulsar, porque você obedece. Jesus disse que esses sinais seguirão aqueles que obedecem a palavra e crê. Aqueles que creem e obedecem. Passe esse vídeo para outras pessoas e nós vamos continuar toda semana trazendo uma mensagem interessante pelo YouTube e pela internet. Que Deus te abençoe e ser tu um vaso de honra na presença de Deus. Eu sou o pastor Ed Mello, é um prazer imenso conversar contigo toda semana pelo YouTube e pela internet. Nos abençoe, abençoe nosso ministério e Deus vai te abençoar muito mais. Fica na paz. Eu quero te convidar para você ser um mantenedor desta obra. Nós precisamos da tua ajuda. Toda semana nós estamos trazendo mensagens interessantes e os gastos são muito grandes. Veja aí no rodapé do seu vídeo essa conta, faça um depósito, nos ajude e com certeza o Senhor vai te ajudar muito mais. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 6, 14: certamente te abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Amém? Sê tu um vaso de honra abençoador. Fica na paz.